Olá, sou o professor Marlon Mainarti, desejo que estejam bem. Estou retomando os nossos encontros para apresentar mais uma nova aplicação dos simuladores. Hoje eu vou apresentar o simulador proposto pelo professor Vascac, que está disponível na internet, exatamente para que a gente possa fazer o bom uso dessas ferramentas pedagógicas digitais. E exclusivamente nesse encontro eu vou propor a fundamentação teórica e prática de um assunto importantíssimo dentro da fisicoquímica, que é a fundamentação da entropia. Mas antes mesmo de avançar, eu gostaria de compartilhar com vocês um slide de uma fundamentação que eu sempre abordo com os professores e alunos nos encontros em que eu participo. Eu acredito que essas ferramentas, né, esses recursos digitais aplicados à educação, elas são de fundamental importância e relevância. Com destaque à nossa área das ciências, com ênfase em química, as ferramentas digitais, elas são um elo para fundamentar os conceitos teóricos e facilitar as aplicações práticas. E antes mesmo de entrar no assunto, eu trago essa tela como uma reflexão. Eu sempre abordo nesses encontros que algumas profissões, como as que estão aqui na tela, por exemplo, um piloto de uma aeronave ou um piloto de um carro de corrida, eles têm nas ferramentas digitais, os simuladores, uma ferramenta de apoio muito antes mesmo de entrar na sua prática, que é pilotar o avião ou pilotar o carro de corrida. Esses simuladores permitem que ele possa conhecer todo o funcionamento dos botões, dos aceleradores, é, conhecer a pista, conhecer toda a ferramenta para que aí sim eles possam vivenciar a prática e mesmo depois de vivenciada a prática, são ferramentas importantes de apoio. Então eu quero retomar o nosso assunto para mostrar o uso desses simuladores em aulas simuladas. Antes também, gostaria aqui de compartilhar a minha lousa, onde dentro da disciplina, por exemplo, de fisicoquímica, hoje abordaremos a fundamentação da entropia. Normalmente a entropia ela é apresentada, né, como uma grandeza termodinâmica, né, que formalmente está relacionada com a desordem do sistema, ou seja, quanto maior a temperatura, maior o nível de agitação, maior o choque entre as moléculas e automaticamente a dispersão é maior, logo a entropia, a desordem é maior. Mas é muito mais do que essa fundamentação, né? Com destaque a velocidade das partículas, a entropia estatística, por exemplo, é uma medida da dispersão da energia entre as moléculas nos seus microestados. E o que são microestados? Não são diferentes possibilidades que correspondem a uma combinação de ocupação das moléculas em seus devidos espaços. Também, considerando todos os microestados, nós teremos aí os macroestados. É, é fundamental, então, entre uma série de diferentes especialistas, né, pesquisadores, essa formulação que está aqui na tela, proposta por Boltzmann, né, lá no século XIX, em que a entropia S é igual a uma constante de Boltzmann, onde essa constante foi estudada e que nós temos aqui um valor fixo que é de 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. O Ln, que é um valor característico específico para cada gás, seja N2, metano, CO2, monóxido, SO2, SO3, entre tantos outros. E o W é exatamente o número de microestados. E aí o professor fundamenta, né, principalmente essa fundamentação proposta aqui agora na graduação, mas esse assunto também começa lá no médio técnico, né, que é a entalpia e a energia livre, a energia de que o processo dispõe para realizar um trabalho útil a temperatura e pressão constante. O professor também propõe que vamos pensar uma caixa, né, onde nós temos ali
um mol de determinado gás, e esse gás está a uma temperatura de 300 Kelvin, por exemplo, e esses gases estão a uma determinada agitação. Só que se eu mudo a molécula, então eu tenho um mol de um composto A e um mol de composto B, considerando a mesma temperatura, cada molécula tem um nível de agitação diferente, porque a quantidade de mol é a mesma, no entanto, a massa molecular em que e a forma com que esse gás responde a uma determinada temperatura varia. Então eu faço aqui uma representação onde a gente vai considerar moléculas A e B nas mesmas quantidades. No entanto, elas estão em temperaturas diferentes, onde A está a 300 graus e B está a 200, desculpa, A está a 300 Kelvin, B está a 200 Kelvin. O que a gente sabe? Quanto maior a velocidade, maior o nível de agitação, maior é a velocidade de espalhamento. Então a temperatura é maior, o nível de agitação é maior e a velocidade com que essas partículas se dispersam também muda. Então a gente sabe que numa menor temperatura a quantidade de microestado é menor, a concentração desse macroestado num ponto X é mais concentrada. Veja, o professor está fazendo toda essa fundamentação teórica, mas a gente pode acreditar, e eu particularmente acredito muito nisso, que ferramentas digitais podem contribuir e facilitar o aprendizado. Eu estou aqui no site do professor Vaskak. Vaskak ele propõe, um professor físico russo, e ele propõe que o seu material de apoio fique disponível. E entre uma série de diferentes ferramentas, eu vou utilizar aqui agora a distribuição de moléculas de gás. Veja que, da mesma forma com que eu estava apresentando há pouco, aqui na tela eu tenho gases diferentes a uma temperatura de 300 Kelvin e a velocidade ela varia de gás para gás e eu tenho aqui na parte horizontal a velocidade em metros por segundo. E aí eu posso propor para o aluno uma reflexão do que ele acredita que vai acontecer quando eu aumentar a temperatura. Vou aumentar a temperatura agora para 500 Kelvin. Então, quanto maior a temperatura, maior o nível de agitação. Cada molécula tem um comportamento diferente. E vejam que a velocidade de espalhamento com que essas partículas se expandem nesse espaço é maior. Aumentou a temperatura, aumentou também a quantidade de possibilidades de combinação daqueles microestados e o macroestado também passa a ser maior. Vou colocar agora, por exemplo, 800 Kelvin. Então, a velocidade com que as partículas tendem a se espalhar a 800 Kelvin. E a cor também tem uma relação, da possibilidade de espalhamento desses gases. E, por fim, vou propor ao aluno uma reflexão numa temperatura menor, onde o nível de agitação é menor, o choque entre as partículas é menor, a possibilidade de microestado também diminui, logo a velocidade de dispersão também diminui. Eu posso também usar essa ferramenta, levar para o meu slide, levar para uma possível prova, e aplicar, pedindo para que o aluno relacione esses conceitos. Novamente, esta é uma ferramenta, está aqui no www.vaskak.cz e eu vou voltar aqui para minha lousa, onde, por exemplo, eu iniciei a nossa fundamentação de hoje e ela é muito importante, para que o professor possa voltar aqui para esse sistema e apresentar uma tabela com diferentes LN, porque muda de gás para gás, a possibilidades de micro e macro estado e discutindo com o aluno que essa medida de dispersão da energia entre as moléculas no seu microestado trata-se da entropia estatística e também é uma forma de entender essa velocidade de distribuição das partículas, independente do gás. Eu sou o professor Marlon Mainarti, me sigam nas redes, quero compartilhar com vocês outras ferramentas que vão contribuir para a fundamentação teórica e as aplicações práticas das nossas disciplinas. Sucesso a todos, até breve, tchau, tchau.